Olá, alunos da USP! Nós, o Diretório Acadêmico de Marketing, estamos aqui para contar um pouco de o que é uma monitoria e como você pode se tornar um monitor. Além disso, trouxemos dois alunos que já tiveram essa experiência e vão contar um pouco para vocês como é a vida de um monitor da USP. Mas primeiramente, o que é um monitor? O monitor é um aluno veterano que vai auxiliar um professor em uma disciplina específica, seja corrigindo as matérias, tirando dúvidas de alunos ou ajudando na preparação de aulas. Para ser um monitor na USP, você precisa ser um aluno de graduação e ter um bom desempenho na matéria em questão. Você receberá uma bolsa pelo serviço, porém com ela você não pode receber outra bolsa paga pela USP, exceto auxílios. O aluno monitor deverá cumprir com as habilidades pré-estabelecidas pelo professor da disciplina em seu plano de trabalho. Além disso, ele terá uma carga horária de 10 horas semanais e irá encaminhar relatórios regulares sobre o seu desempenho. Todos os alunos interessados devem se inscrever para a monitoria no Jupyter Web, e a escolha final de quem será o monitor caberá ao professor. Essas e todas as outras informações necessárias você encontra no edital publicado pela USP. Mas agora vamos conversar um pouco com as pessoas que já têm experiência de monitoria. Eu dei monitoria para a matéria de Estudos Diversificados 2, criando plano de negócio, em que é uma matéria que os alunos devem criar um plano de negócio do zero. É uma matéria para o primeiro ano do curso de marketing. Eu fui monitor de marketing de varejo 2 vezes, fui monitor de marketing eletrônico também 2 vezes, e agora, semestre passado, eu fui monitor de ciências comportamentais aplicadas a marketing. Escrevi nessa monitoria porque eu tinha bastante tempo livre, eu não tinha conseguido um estágio na época, eu precisava fazer alguma coisa para ocupar o tempo, e eu gosto muito de poder ajudar as pessoas a aprender. Então eu dei essa monitoria para poder ajudar os alunos de marketing da melhor forma possível e para poder aprender enquanto sou monitor. Foram duas coisas que me motivaram, né, a me inscrever. Primeiro que ninguém precisa concordar comigo, né, mas eu sinto que para a gente ser aluno de uma faculdade pública, a gente precisa dar um retorno, né, para as pessoas, né, já que a gente não paga mensalidade, a gente tem um monte de benefícios. Então, uma das motivações foi isso, né, tentar dar um retorno, contribuir um pouco com o meu tempo, com o meu esforço, já que a gente tem tantos benefícios que a faculdade dá e ela não cobra assim da gente, né? E a segunda é porque eu penso em ser professor um dia, então eu acho que isso, de ser monitor, me colocaria próximo de entender um pouco como é que funciona a vida do professor, lidar com alunos e tudo mais. Então acho que seria meio que uma experiência iniciante na carreira. Contribuiu de diversas formas, né? Primeiro que você aprende muito enquanto você é monitor de uma matéria. Você aprende todos os conceitos que o professor fala, porque você precisa ter domínio sobre as coisas que são faladas em sala de aula. Então eu aprendi muito sobre planos de negócio, muito mesmo. Você aprende a lidar com pessoas. Eu pelo menos dei aula, eu dei monitoria para 120 alunos, né? Então você precisa aprender a lidar com as pessoas da melhor forma possível. Eu acho que isso contribuiu para a minha formação, na forma de eu conseguir olhar um pouco, né, da visão do professor, né, porque a gente tem muita visão do aluno, né, a gente às vezes é até um pouco injusto com os professores, então eu acho que isso contribuiu na minha formação para eu ter essa noção, né, de como é estar do outro lado, e de entender também quais são as dúvidas que as pessoas têm. Então isso foi uma coisa que eu achei que desenvolveu bastante, né, você entender o aluno, entender as pessoas que fazem matéria com você, entender quais são as dúvidas, como é o processo que elas estão fazendo para aprender a disciplina. Então acho que isso contribuiu para a minha carreira nessa forma, né? Para mim, inclusive, nessa forma. A relação com a professora foi muito boa. A professora era sempre atenciosa, ela não ficava cobrando muito de mim. Foi bem tranquila a minha relação com a professora, na verdade, eu não tive nenhum problema. Não, mas assim, depende muito do professor que você vai escolher para ser seu orientador, né? No caso de monitoria. Então, eu escolhi professores que eu admirava, né? E que eu me dava um pouco bem, né? Claro que você não vai querer fazer uma monitoria com um professor que você não se dá bem, que você acha difícil de lidar e tudo mais. Então, comigo não foi, porque eu acredito que eu escolhi bem. Eu vou ser bem sério que eu não tinha muitas expectativas sobre as coisas, né? Então, como eu nunca tinha sido mentor antes, eu não conseguia ter uma expectativa de o que era trabalhoso, né?
Mas como eu dei monitoria para 2 turmas, aí se tornou algo bem trabalhoso, porque eu tinha contato com 120 alunos, né, como eu já disse. E, nossa, era de vez em quando era muita mensagem e tal. Era trabalho para corrigir, muitas atividades para corrigir. Eu corrigi, acho que mais de 400 atividades de alunos. Algumas vezes sim e algumas vezes não. Mas não é uma coisa trabalhosa no sentido de você falar, putz, que saco fazer isso, sabe? Tem tarefas, né? É como se você estivesse trabalhando para alguém, então você tem suas obrigações sim, mas eu não diria que trabalhoso é a palavra certa. Eu acho que exige dedicação, mas se você gosta de monitoria, é um negócio que dá muito prazer em fazer. A minha relação com os alunos durante a monitoria, ela foi bem legal. A maioria dos alunos eu não tive problema. E a maioria dos problemas que eu tive era pela minha falta de bom humor constante, então a maioria era culpa minha. Eu era lá dos mais bonzinhos durante enviando mensagem e tal. Não sei porquê, mas eu melhorei bastante depois disso que eu vi esses meus problemas. Mas eu acho que uma coisa mais legal da relação com os alunos é você poder ver a evolução dos alunos. Então, por exemplo, tinha um grupo que, quando, a primeira vez que vi o trabalho deles, o trabalho não estava bom. O trabalho precisava melhorar muito. E daí eu dei um toque para eles falando, pô, cara, melhora o trabalho, vamos lá, dá para fazer melhor. E daí eles melhoraram muito. Era um trabalho que provavelmente ia pegar recuperação. E é muito legal poder ver os alunos evoluindo, sabe? Tipo, eles melhoraram muito com o tempo. E a maioria dos alunos, tipo, os que percebem os erros, eles conseguem melhorar muito quando alguém fala, dá um feedback. Então é uma relação bem interessante de você dar o feedback e ver a resposta, sabe? A pessoa melhorando. É muito interessante. Principalmente como era o pessoal do primeiro ano, eles não estavam muito preparados para fazer trabalhos acadêmicos e tal. Então você consegue ajudar eles de uma forma que vai perdurar para a vida acadêmica deles inteira, porque eles aprendem a fazer trabalhos acadêmicos melhores e é muito bom poder ver essa melhora deles. A minha relação com os alunos foi boa, né? Eu tive um pouco de medo no começo, porque eu comecei a ser monitor no segundo ano, né? Então eu fiquei com muito receio das pessoas não me levarem a sério, né? Porque uma coisa é você ter um professor te explicando e te dando aula, e outra coisa é você ter que tirar dúvida com um colega seu que muitas vezes você pode achar que ele não sabe tanto quanto você. Então, principalmente quando eu tive que lidar com veteranos na matéria, que eu era monitor, ou até mesmo quando, né, no ano passado que eu fui monitor de marketing eletrônico, eu tive que meio que dar monitoria para a galera da minha sala. Então, isso me assustou um pouco. Mas eu acho muito legal que o pessoal ele entende assim que nós não somos obrigados a saber tudo, né? Então é uma relação muito boa, assim. Existem matérias em que a média dos alunos não é lá das maiores. Então, por exemplo, um 7 pode ser o suficiente para você conseguir esse monitor, porque o processo de seleção avalia a sua nota, né, na matéria e a sua carta motivacional. E na carta motivacional eu recomendo você explicar muito bem o porquê o professor deve te selecionar, sabe? Então, explicar tanto suas qualificações que você sabe da teoria, quanto suas qualificações, quanto suas soft skills. Então, você é uma pessoa proativa, você é uma pessoa engajada em tudo que faz. O processo de seleção, ele é aquele processo de seleção padrão. Mas uma das coisas que eu achei importante para ser escolhido como monitor é você ir conversar com o professor antes, né? Você demonstrar interesse pela matéria dele, já ter uma convivência boa com ele. Então, assim, se você vai passar 6 meses trabalhando com a pessoa, conversando com ela e tendo que lidar com ela, né, pelo menos se apresenta antes, sabe? E isso foi um erro que eu percebi de alguns colegas meus que não foram escolhidos para monitoria porque simplesmente não fizeram uma visita, né? Você pode ir lá no Júpiter e fazer sua inscrição sem falar com ninguém, pode. Eu não recomendo. Eu acho que vale a pena pelo menos mandar um e-mail para a pessoa. Você recebe R$ 400 por mês e você tem que ter uma conta no Banco do Brasil para poder receber esse dinheiro mensalmente.
pode estagiar e fazer monitoria. Tinha até uma amiga que ela começou a estagiar enquanto estava sendo monitora, e ela conseguiu levar muito bem a matéria que ela estava monitorando. Desde que seus horários não interfiram um com o outro, ou que você consiga uma folga no seu trabalho para se dedicar aos trabalhos da monitoria, eu acho que não tem problema não. Mas isso vai depender de cada professor. O controle da frequência também depende do professor, né? Mas, em geral, você manter um contato próximo com ele já mostra que você tá ali, né? Em algumas matérias eu tive que comparecer às aulas, mas em algumas não era obrigatório. Era mais interessante em que eu recebesse as atividades dos alunos, né? Desse uma lida por cima e retornasse professor, do que eu estar presente de fato na aula, né? Até porque em algumas matérias você tem que ter passado pelaquela matéria para ser monitor. Então, da primeira vez é até legal você assistir de novo, mas na segunda já fica um pouco redundante, sabe? Você estar presente ali. É mais importante para o professor que você auxilie ele com as atividades do que estar presente, assim, para ter um controle de frequência. Pelo menos no meu caso, que era a Bolsa Monitoria EASH, eu tinha que enviar um relatório mensal sobre as minhas horas semanais. Então, basicamente, eu tinha que eu tinha cumprido 40 horas semanais, 40 horas mensais de monitoria. Então, eu tinha que enviar um documento para a faculdade em que eu falava como foi cada semana e como eu distribuí minhas horas em cada semana. Olha, eu acho que sim, né? Também não quero parecer prepotente, falar, nossa, agreguei total para as matérias que eu fui monitor, mas eu acredito que sim, porque você tira um peso muito grande dos professores, né? Tem muitas coisas que eles têm que tomar conta além das nossas aulas, né? Eles têm eventos, reuniões fora, eles têm, às vezes, participações em pós-graduação. Então, você fazer as partes mais simples, né? Que às vezes é montar uma planilha, inserir os dados numa planilha, fazer um controle de frequência, tornar ele automatizado. Isso toma um tempo que para nós pode não ser muito, sabe? Mas se você for juntando, acaba atrapalhando bastante o dia a dia do professor. Então, nessa forma, né, nessa visão, acredito que eu consegui agregar sim nas vezes que eu fui monitor. Eu acho que eu consegui agregar sim, eu respondi em diversos pontos de dúvida, das dúvidas dos alunos. Eu consegui trazer uma palestra internacional para eles, que eu acho que foi a coisa que eles mais gostaram de toda a palestra, porque foi algo que agregou muito. Eu também sinto que eu agreguei podendo enviar resumos das aulas para os alunos, que era algo que ajudava muito eles. E eu acho que como foi no EAD, eu acho que foi algo novo para todo mundo, né? Fazer essa matéria no EAD. Então acho que eu consegui agregar de uma forma de poder conectar as pessoas, de poder informar as pessoas de tudo que estava acontecendo, de todas as maneiras possíveis. Valeu a pena ser monitor. O estágio que eu consegui hoje em dia, durante a entrevista eu falei basicamente sobre as coisas que eu fiz enquanto monitor, porque se conectava muito com a vaga. E eu sinto que agregou muito, agrega muito profissionalmente quanto pessoalmente, né? Então, você aprende diversas coisas, né? E eu acho bem legal isso. Você entra em contato com diversas pessoas, você aprende muito. É algo que vale a pena, eu diria. Tipo, se você tem dúvida, tipo, de fazer monitoria ou não, eu recomendo você fazer. Ah, isso com certeza, né? Eu acho que vale muito a pena. Você precisa se desenvolver muito, porque você vai ser como se fosse uma referência, né, na matéria, além do professor. Então você não pode simplesmente ir lá tirar dúvida e falar um monte de besteira, né? Você precisa saber o que está falando. Então a monitoria ela te força a se desenvolver, né? E não só na forma de se tornar um melhor aluno, mas ele te ajuda a você organizar seu tempo, ser um melhor profissional e saber lidar com as relações de trabalho.